Hello, good evening, guys. Welcome back to Inglês na Prática, com mais uma aula aqui para vocês, como combinado, toda sexta-feira, certo? Guys, lembrando da nossa aula passada, que nós falamos sobre alguns problemas que nós podemos ter na nossa casa, né? E as soluções. No caso, também nós falamos sobre as profissões, ou seja, as profissões que vão resolver esse problema, né? Qual é o profissional que vai resolver esse problema. Então, se você não assistiu essa aula, no finalzinho dessa, corre lá no nosso canal e assiste essa aula, porque o conteúdo dela é muito importante para o que nós vamos ver daqui para frente, tá? Não só essa aula, assim como as outras, tá bom? Guys, eu disse para vocês, eu prometi que nós íamos começar a nos aprofundar nas profissões. E hoje nós vamos começar falando sobre carpentry, que no caso é carpintaria, ok? Então, eu preparei uma aula bacana aqui sobre ferramentas que um carpinteiro pode usar, alright? Let's go. Yes, let's do it. Alright, ferramentas e carpintaria. Para iniciarmos, como eu disse, nós vamos falar sobre as ferramentas. É muito importante você saber a pronúncia dessas ferramentas corretas, ok? É muito comum, eu estava inclusive conversando com a Karina ontem, é muito comum os brasileiros acabar dando nomes ou apelido a algumas coisas aí nos Estados Unidos, e a gente acaba adotando aquele nome, né, como se fosse uma palavra real que realmente existisse ou que realmente é usada, de tanto que a gente usa na comunidade brasileira, né? A gente estava falando da driver's license. Então, por exemplo, o brasileiro fala driver, né? Ah, você tem drive, né? E na verdade, driver's license seria a carta de motorista ou license, que seria a licença, né? Ou a carta que a gente fala aqui, tá? Aí o brasileiro acaba adaptando, pega a primeira palavra que é drive, que na verdade é o driver, a gente usa o drive porque já fica mais curtinho, e usa esse termo como se fosse a carta de motorista. No inglês é muito no português é muito comum, no caso da comunidade brasileira, é muito comum a gente acabar adotando essas palavras, então é importante que a gente saiba qual que é o nome correto para todas as ferramentas, tá? E a pronúncia, porque às vezes você pode aprender com uma pessoa que tem, de repente, uma questão do sotaque ou até uma pronúncia um pouco diferente, e você acaba aprendendo aquela pronúncia e você pode até decorar aquilo, aí cria aquilo que nós chamamos de vício de linguagem, né? Que pode ser até falar de uma forma incorreta, por ter aprendido já assim, ou uma pronúncia incorreta por ter aprendido já assim, tá? Então vamos verificar aqui, se você já conhece alguma dessas ferramentas, fique aqui para verificar se você realmente faz a pronúncia dela correta, ok? Alright, guys. So we have two kind of tools. Nós temos dois tipos de ferramentas aqui. Quando nós falamos de ferramentas em inglês, nós usamos a palavra tool, tá? No plural, acrescentamos o S e fica tools. Então vamos focar na pronúncia de palavra ferramentas. Vamos lá? Tools. Tools. Ok? Good. Guys, se você está chegando agora e você está achando, nossa, essa aula vai ser só sobre carpintaria? Sim, mas aqui tem muita coisa importante, tem muita ferramenta, de repente, que nós temos na nossa própria casa, tá? Não é só usado na carpintaria, muita ferramenta que, como vocês podem ver aqui, ó, nós podemos usar também no dia a dia. Então fica aqui que você vai conseguir aprender bastante coisa bacana, mesmo sendo essa aula sobre carpentry, carpintaria, ok? E, gente, ajuda a gente para compartilhar essa aula para que a gente possa alcançar um maior número de pessoas. Nós queremos mais pessoas assistindo às nossas aulas, porque nós queremos passar mais informações e nós também queremos mais pessoas interagindo aqui no chat com a gente, falando de onde eles estão falando, no caso, respondendo as questões que eu sempre faço o quiz, a provinha lá no final, né? Então, quanto mais pessoas interagindo com a gente, mais legal, mais bacana vai ficar essa nossa aula, tá bom? Então, se você puder compartilhar isso nos seus status, nos grupos que vocês têm, compartilhe aí, fala, pessoal, olha, aula de inglês gratuita e tal. Se você conhece pessoas que trabalham com carpintaria aí nos Estados Unidos, manda para eles, fala, olha, essa aula aqui é bacana, é importante para você. E o pessoal do Primus Carpentry, eu acredito que está aqui nos acompanhando hoje, principalmente, né? Porque eu estou fazendo essa aula aqui especialmente para vocês, ok? Pessoal da carpintaria, Carpentry. So let's take a look at the tools. Vamos dar uma olhada nas ferramentas that we use for carpentry, que nós usamos para carpintaria. Temos dois tipos de ferramentas, como eu disse, né? Eu deixei aqui duas imagens. Nós temos a primeira que é hand tools, ok? E a outra que nós temos aqui, ó, é power tools, ok? O que é hand tools ou power tool?
Hand tools, hand vem de mão, né? Hand tools. Então, seriam as ferramentas manuais que nós usamos força bruta, ou de repente força para aplicar ou usar, manusear, ok? Somente. Já power tools, que nós vamos ver mais para frente, são as ferramentas elétricas, que elas têm um auxílio, né, uma corrente, que elas usam força elétrica para poder fazer aí o trabalho, facilitar o nosso trabalho durante a carpintaria, ok? Alright. So, hand tools. Vamos lá na pronúncia dessa palavra hand, que significa mão, tá? Tools, ferramentas, como nós acabamos de ver. E hand, mão. Então, hand tools seriam essas ferramentas aqui que não são elétricas. Alright? First tool that we have, a primeira ferramenta que nós temos aqui é o martelo. Nós chamamos o martelo de hammer. Alright? Hammer. Good. Então, vamos usar a pronúncia de martelo. Hammer. Lembrando, toda aula fala a mesma coisa. Tente pronunciar as palavras em voz alta, porque mentalizar é uma coisa, produzir é outra. Ok? Estou sempre falando em voz alta. Ó. Hammer. Hammer. Lembrando, se você está assistindo essa aula, hello, Cynthia. A Cynthia está acompanhando a gente aqui, ó. Very good. Se você é da área da carpintaria e você já ouviu outra forma de falar essa ferramenta, manda no chat aqui para mim, tá bom? Que a gente vai conversar sobre essas outras formas de falar também, ok? Algumas ferramentas têm mais de um nome, tá? Tem mais de uma forma de falar, ok? Então, se você souber disso, manda aqui para mim, ok? As duas Cynthias estão aqui, ó. Hammer. Good. Very good, guys. Next. Tape measure. Vamos focar na pronúncia? Tape measure. Good. Tape measure. Alright? Então, só a palavra measure seria medir. E tape significa fita, né? E essa é a palavra que nós usamos para trena. Nós falamos dessa forma, essa ferramenta aqui no Brasil, né? Tape measure. Good. Tape measure é a nossa trena, né? Então, a outra ferramenta que nós vimos aqui é o hammer. Hello, Cynthia Stephanie. How are you? Good evening. Hammer. I'm sorry, guys. E aqui nós temos tape measure. Lembrando que hoje nós vamos aprender as ferramentas, então nosso foco vai ser a questão da pronúncia, ok? E aí eu preciso que vocês façam uma assimilação aqui com a imagem e o nome, porque lá no final nós vamos fazer o quiz, que é a provinha, para ver quanta informação vocês conseguiram adquirir e decorar, ok? Next tool, next hand tool. Nós temos aqui level, olha só, aqui é level, ok? A pronúncia mais uma vez dessa ferramenta, level, good. Então essa ferramenta aqui nós usamos para ver se alguma coisa está nivelado ou desnivelado, né? Nós colocamos, aí tem uma bolinha que aparece ali no meio, se ela estiver no meio está nivelado, se ela for para um lado ou para o outro, não está. Alright? Então isso aqui nós chamamos de level, alright? Revisando, nós temos hammer, tape measure e level, ok? Good. What's our next tool? Ladder. Ó, isso aqui é uma escadinha. Nós falamos ladder. Olha a pronúncia de escada. Ladder. Ok? Good. Então, essa forma que nós falamos ladder. Essa ladder, gente, essa escada que nós podemos apoiar, tem essa que ela fica em pé sozinha, né? E tem aquela que você apoia direto, que ela é só duas pernas, né? Você encosta na parede e você pode subir aí a uma altura que você não alcança normalmente. E ladder é como nós falamos para essa escada. Você fala, mas por que essa escada assim que se encosta na parede? Porque nós temos outro tipo de escada. Nós temos a escada de uma casa, a escada de um prédio, né? A escada de uma escola. Então, escada ou escadaria que a gente tem numa igreja, de repente, nós não falamos ladder. Okay? Essa ladder é aquela que a gente apoia, aquela que a gente usa para subir e alcançar um local mais alto. Agora, se nós estamos falando dessa escada que é de um prédio, faz parte de uma estrutura de uma casa, tá? Aí nós falamos stairs. Stairs. Então, é outra palavra. Ladder é essa daqui que você pode carregar de um lado para o outro. Para que você coloque em cima do seu carro, dentro da van e leva embora. Ok? Ladder. One more. Aqui nós temos o pé de cabra. Nós temos aqui crowbar. Crowbar. Good. A pronúncia dessa ferramenta é crowbar. Ok? Mais uma vez, focando na pronúncia. Crowbar. É o pé de cabra nós usamos aí normalmente para soltar alguma coisa
para desmembrar uma coisa da outra, ok? Vamos revisar? Ladder, que é a escada. Level, okay, que é o nível, né? Tape measure, nossa trena. E hammer, que é o nosso martelo, ok? Good. Let's go to our next tool. Vamos para a nossa próxima ferramenta, depois do crowbar. Nós temos aqui, ó, falei para vocês que nós íamos ver algumas coisas que nós temos em casa. Isso aqui, se você trabalha com house cleaning, principalmente, você usa muito isso aqui. Isso aqui é o vacuum cleaner. Pronúncia vacuum, ó, vacuum cleaner, ok? Teacher, se eu falar vacuum cleaner, vão entender? Vão entender. Mas a pronúncia correta é o vacuum, tem que falar vacuum cleaner. Vacuum cleaner é o nosso aspirador. Vacuum cleaner. Se você trabalha com obra, você sabe que no final da obra você tem que limpar, fazer a limpeza lá para entregar a obra bonitinha, pronto, o pessoal se mudar, ou fazer a última faxina, né? Antes de se mudar. E aí vocês vão precisar do vacuum cleaner. Inclusive, isso aqui é uma específica para esses trabalhos pesados, né, de obra e de construção, ok? Então nós temos vacuum cleaner, é a pronúncia correta para aspirador de pó. Next we have utility knife. Utility knife. Good. Pronúncia mais uma vez. Utility knife. Então, só a palavra knife, você fala, mas tem um K aqui, você não está falando o K. Não é que knife? A palavra knife tem um K mudo. Você não faz o som do K. Você fala knife, vai direto pro N. Knife. Ok? Essa é a forma que nós falamos faca. Então, só knife é uma faca normal. Utility knife, normalmente vai ser uma faca que você vai usar, um estilete que nós temos aqui, né? Que ele vai ter funções diferentes, tá? Não é só para uma coisa, você pode usar para várias coisas. Por isso que eu chamo de utility, que é utilidade, né? Uma faca útil que você vai usar para cortar várias coisas. É o que nós chamamos de estilete, ok? Utility knife. Good. Next we have pliers. Pliers, é assim que nós falamos alicate em inglês, ó. Pliers, ok? Pliers, good. A Cynthia falou que ela tá assistindo a nossa aula e tá trabalhando, então ela tá usando o vacuum agora. Very good, Cynthia. Alright. Então, pliers é a nossa próxima ferramenta aqui. Eu coloquei duas, mas é só o alicate mesmo. A gente não precisa necessariamente ser esse regulado. Qualquer alicate nós vamos usar, falar de pliers, ok? Então, pliers é a forma que nós falamos alicate. Vamos fazer uma revisão que a gente já viu bastante ferramentas por aqui, né? Vamos lá. Utility knife, ok na pronúncia, repitam se vocês puderem. Vacuum cleaner, crowbar, o pé de cabra. Ladder, que é a escada. Level, nível. Tape measure, é a trena. Hammer, é o martelo, ok? Good. Let's keep going, vamos continuar. Passando para pliers, nós temos chalk line. Agora sim, isso aqui é uma ferramenta mais usada para a questão de construção, se você precisa fazer um risco, tá? Então, digamos que você precisa fazer um risco muito longo, que você vai de uma ponta da parede para outra, ou no chão, de uma ponta para outra. Imagina você ter que usar uma régua e fazendo você vai ter que fazer os pontinhos assim, fazendo esse risquinho de uma ponta até a outra. Como é que você vai fazer isso? Eles usam chalk line. O que eles fazem? Tá vendo que tem um fiozinho aqui, ó? Esse fiozinho ele fica lá dentro dessa maquininha cheio de giz, tá? Tem um pozinho de giz. E aí essa linha você puxa, ela estica. Aí você vai precisar normalmente de 2 pessoas, se for uma distância muito longa, ou você pode até amarrar isso aqui em algum lugar, prender. Você vai dar uma esticada, dar uma tensionada nesse cabo, você vai puxar ele para cima e vai soltar. Pá! Ele vai voltar e vai bater, né? Por causa da elasticidade, que você vai puxar e vai esticar ele. No que ele voltar, esse pozinho que tem lá dentro de giz vai fazer a marca, vai fazer o risco retinho de uma ponta até a outra. Então esse chalk line aqui, ele é usado para fazer riscos, ok? Pode ser na parede, teto, chão, independente de onde for, mas normalmente quando você precisa que seja um risco bem retinho, a Cindy está mandando no grupo do WhatsApp aqui, que ela tá no ar, tá na live. Very good, Cynthia. Guys, nós temos um grupo, se vocês vieram diretamente do
do Insta, se você vê diretamente do canal aqui do YouTube, nós temos um grupo no WhatsApp. Eu vou pedir para o Kaique deixar aqui, ou o pessoal que estiver aqui, deixar o link do grupo, que o pessoal possa acessar esse grupo. Nesse grupo, nós mandamos o material das aulas para vocês e nós também encaminhamos o link, caso você esqueça, para você não esquecer da aula, tá? E às vezes nós interagimos um pouquinho ali em inglês também, é uma forma de você poder praticar tudo que nós estamos aprendendo aqui nas nossas lives, tá bom? Então, se alguém puder deixar o link aqui para mim no chat, para você acessar esse grupo no WhatsApp e ter todas essas informações, é só clicar e você vai ter acesso, ok? Então, o nosso chalk line seria essa linha aí, para fazer o risco, né? Com o giz. Chalk, só chalk significa giz, tá? Então, chalk que nós usamos no blackboard, que seria no quadro negro, é chalk mesmo, giz, tá bom? E line significa linha. Chalk line, é o que eu falei para vocês desde o início, né? O inglês é um idioma que eles juntam duas palavras e criam, dão nome a alguma coisa. Em vez de criar uma palavra nova, eles juntam. Então, aqui nós temos chalk line, duas palavras juntas, para o nome dessa ferramenta aqui, alright? Flat files, que nós chamamos de linha em português, né? Flat file. Isso aqui é usado na madeira, ok? Normalmente é feito para alisar, para deixar um canto ou alguma parte da madeira lisa. Se ficar áspero ou se ficar com algumas pontas, você raspa isso daqui e fica lisinha, né? Então, isso aqui nós chamamos de flat file. Gente, eu estou dando aula de inglês, estou dando algumas explicações caso você não conheça a ferramenta, tá? Mas provavelmente o pessoal da carpintaria aqui já vai saber tudo que eu estou falando e não precisa dessas explicações. Porém, tem pessoas que não estão acostumadas com essas ferramentas, por isso estou dando uma pequena explicação sobre, ok? Então, flat file, que é a nossa língua que a gente usa para deixar alguma coisa lisa, né? Se tiver rebarba, se tiver pontas, ou se não tiver muito liso ou rente, a gente usa o flat file para alisar, raspar a madeira e deixar ela lisinha, alright? Next we have clamp. Clamp, good. Então, clamp tem uma forma mais antiga, que eu deixei essa imagem aqui, ó, essa aqui é uma forma mais antiga, mais tradicional, ela é feita de ferro mesmo, né? E aí ele tem como se fosse um parafuso, uma rosca aqui. Você gira, aqui ele é uma certa prensa, né? Você pode usar como uma prensa quando você vai colar alguma coisa na madeira. Você coloca a cola e você coloca isso aqui, e aí aplica essa pressão para que a madeira fique colada e não se solte. E aí tem essa mais moderna aqui, que trabalha direto com a pressão, que você só aperta ali, né? E ela vai criando essa pressão e consegue fazer essa função, a mesma daqui, só que aqui de uma forma mais moderna, né? Essa aqui é um pouquinho mais tradicional, mais antiga, ok? Isso aqui nós chamamos de clamp. Clamp. Ok? O P é mudo. No caso, ele não tem um som de vogal aqui, mas faz o P no finalzinho, ó. Clamp. Right? Vamos revisar? Já passamos por bastante ferramentas, né? E por enquanto nós chegamos ainda no Power Tool. Então, se vocês precisarem fazer anotações aí, façam. Se vocês precisarem desse material que é assim, muito importante para vocês, para que vocês possam ter isso na mão e estudar esse conteúdo, principalmente quando você estiver no trabalho, tá? Tipo, eu preciso lembrar essa ferramenta aqui, você já vai estudando aí no seu próprio trabalho, tá? Vamos voltar desde lá do Hammer, que é a nossa primeira ferramenta, né? Pronúncia. Vamos lá. Hammer, tape measure, level, ladder, crowbar, vacuum cleaner, utility knife, pliers, chalk line, flat file, clamp, e agora mais uma, carpenter's pencil. Carpenter's pencil. Teacher, pencil, eu aprendi na escola, no Brasil, que é lápis, pencil. E carpenter's pencil seria o lápis do carpinteiro, né? Esse carpenter's pencil não precisa necessariamente ser só do carpenter, né? Eles usam mais para obra. É um lápis mais robusto, que tem uma ponta grossa, né? Vocês podem ver que ele é meio gordinho, assim, o lápis. Que ele é mais resistente, no caso, o grafite não vai estourar, não vai quebrar se você tiver que passar, por exemplo, numa parede, numa madeira, em uma estrutura que seja mais áspera e mais rígida do que um papel, por exemplo, né? Que pode danificar um lápis normal que nós usamos na escola. Então, aqui nós usamos Carpenter's Pencil. E aí você pode me perguntar, teacher, o que é essa vírgula lá em cima? Lá? Eu não entendi isso daí, o que é isso daí? Isso aí nós chamamos de apóstrofo, ok? E o apóstrofo, ele tem duas funções.
Você pode usar o apóstrofo para abreviar uma coisa, só que aqui não tem nada abreviado. Você fala, teacher, o apóstrofo está depois do S. Eu já vi o apóstrofo antes do S, né? Tipo, Carpenter's Pencil. Por que ele está depois aqui? Você errou, não sei o que e tal. Não foi um erro, tá, gente? É proposital. Por quê? Digamos que eu coloque esse apóstrofo aqui antes do S. É o que eu falei para vocês que é importante ficar nessa aula, porque eu estou passando um ponto gramatical muito importante. Isso aqui é uma estrutura muito básica, mas que você precisa saber, tá? A diferença da posição desse apóstrofo nessa palavra carpenters vai definir se eu estou falando da palavra no singular, um carpinteiro, ou se eu estou falando de carpinteiros, no plural, tá? Então, onde eu colocar esse apóstrofo, vai definir o fim dessa palavra. E aí, o S, que vir depois, caso venha o S depois, ele define posse, tá? Significa que a palavra a seguir, ou seja, o pencil, pertence a essa palavra que está com o apóstrofo, ou seja, lápis do carpinteiro. Carpenter's pencil, certo? Então quer dizer que se eu colocar esse apóstrofo antes do S, deixa do jeito que está escrito certinho, mas o apóstrofo vamos só colocar entre o R e o S. Carpenter's pencil significa que é o lápis do carpinteiro, ok? Um cara só, uma pessoa só, singular. Se eu colocar depois, lápis de carpinteiros, no caso aqui de todos, geral. Então, como aqui é um lápis que pertence a essa profissão, a gente coloca o carpenters no plural e o apóstrofo S aqui, tá bom? E em tudo é assim. Por exemplo, se eu quiser falar the car's documents, ok? Então, se eu estou falando do documento do carro, lembra o que eu falei? O car, tá com o apóstrofo S, significa que a palavra a seguir pertence a ele. Documento do carro, the car's document. Essa palavra cars, a pronúncia, se for no singular ou no plural, vai ser a mesma. Mas a escrita vai definir se você está falando de um carro só, os documentos de um carro, ou os documentos dos carros, ok? E aí, se a gente colocar o apóstrofo depois do S, é os documentos dos carros, ok? Automaticamente, a palavra documento vai ter que estar no plural, porque você está falando de mais um carro, ou seja, tem mais de um documento, tá? Agora, se for cars, the car's document. Car, apóstrofo S, the car's document. É um documento só daquele carro, tá bom? Então, o local onde você coloca esse apóstrofo S define se a palavra está no plural ou no singular. Lembrando, nem todas as palavras que nós passamos para o plural no inglês se acrescenta S, como people, children, ok? Então, automaticamente, nós vamos acrescentar apóstrofo S, porém está no plural, tá? Next, tin snips. Tin snips. Isso aqui é muito usado por quem aplica gesso, tá? Por quê? Isso aqui é usado para cortar lata, né? Para cortar o alumínio. Então, nós temos uma estrutura que nós usamos para colocar o gesso, que é uma chapinha quadradinha, assim, como se fosse um 2x4, uma madeirinha, né? Só que é de alumínio, que aí você parafusa as chapas de gesso, né? De drywall, nisso aqui. E para você modelar, cortar, encaixar, nós usamos esse tin snip. A palavra tin seria latão, ok? E o snips aqui seria a pontinha, né, de cortar. Então, tin snips seria um cortador de latão, ok? Ou de latinha, que a gente fala aqui, né, de alumínio. Então, esse cortador aqui de alumínio, isso aqui não é normalmente para cortar madeira, é usado para cortar alumínio, porém, existe também uma chapinha que a gente pode colocar para colar uma madeira na outra, nos cantos, né, que você pode usar para cortar isso aqui, ou até mesmo se você estiver trabalhando com uma estrutura aí de drywall, e você está usando a madeira também, você pode precisar desse tin snips, ok? Que é para cortar latão. Pronúncia tin snips. Next word, nail puller. Tá aqui uma coisa que a gente não vê no Brasil, pelo menos eu nunca vi essa ferramenta no Brasil. Nail puller, isso aqui é feito para facilitar a vida de quem quer arrancar um prego, tá? Tá vendo essa parte? Perdão, gente. Tá vendo essa dobrinha que nós temos aqui, ó? Isso aqui vai apoiado na madeira, ou seja, onde for, e aí você, com esse alicate, você prensa a cabeça do prego e você faz o movimento giratório para cima, no caso, só puxar para baixo, só a mão vai para baixo e automaticamente o prego sai, né? Ele vai para cima, que facilita a sua vida aí na hora de arrancar um prego, tá? Então é chamado de nail puller. Puller seria puxador de prego. Nail puller, como eu falei para vocês, em inglês, juntou duas palavras, virou o nome de alguma coisa, tá? Então, nosso nail puller aqui é uma ferramenta um pouco diferente, mas é muito útil porque facilita muito nessa questão de tempo, né?
se você tem muito parafuso para arrancar. Speed Square. Speed Square, gente, essa ferramenta aqui é um triângulozinho, tá? Que é usado, pode ser usado para fazer riscos pequenos, né? Porque você consegue encaixar essa parte aqui de baixo. Você empurra ela e ela encosta na madeira, na base, e aí você consegue fazer o risco certinho. Então, se você precisa fazer um risco reto, você usa esse lado aqui. Se você precisa usar um ângulo, perdão, você pode usar os ângulos aqui, ó. Você tem todos os ângulos aqui desse lado, ok? No caso, até 90 graus, né? Os graus, tá? E aí tem umas outras funções aqui que você vai usar que, na verdade, com pivô, tá? É para cortar, é para fazer um corte, um risco também com ângulo. Você encostaria essa ponta na madeira e aí você giraria essa ponta aqui para cima e você teria um ângulo aí que você precisa para encaixar de uma forma certa, para ficar com a queda certa, né? Também tem uma outra ferramenta que eles usam que é um peso, né? Tem uma linha e amarra um peso, você coloca ela aqui e ela vai marcar certinho aqui qual que é o ângulo que você precisa para você saber onde que você vai colocar depois aqui o risco para encaixar certinho. Quem trabalha com isso aqui sabe como funciona melhor do que eu, mas ele tem algumas funções diferentes. Aqui você tem, por exemplo, as medidas em polegadas, né? E aí tem uns risquinhos que você pode fazer aqui, ó. Entendeu? Então, se você tá com a madeira apoiada aqui, né? A base da madeira apoiada aqui, você quer fazer um risco com 2 polegadas de altura, você larga, você enfia a ponta do lápis aqui e só empurra esse triângulo que ele vai fazer o risco certinho de fora a fora na madeira, né? Alright, então isso aqui nós chamamos de Speed Square. Vamos lá, pronúncia? Speed Square. Good. Speed Square é o nome que nós usamos para essa ferramenta aqui. Right? Nós também temos outra que é parecida, que é chamada de Framing Square. Ok? Framing Square também é usado para tirar medidas, né? Você vê que tem as polegadas aqui. E aí você tem aqui como tirar uma base de 90 graus, né? Que no caso aqui você encostou, você pode fazer um risco retinho caso você precise, tirando a medida aqui, tá? Você pode usar para riscar também ou também para tirar as medidas. Isso aqui e isso aqui tem basicamente a mesma utilidade, só que isso aqui é muito mais complexo. Você pode fazer muito mais coisas, como cortes com ângulo, né? E com isso aqui já fica um pouco mais limitado, ok? Então, mais uma vez a pronúncia dessa ferramenta, Framing Square. Framing Square, ok? Alright. Aqui nós temos uma ferramenta que existe no Brasil, super tecnológica, que nós usamos para fazer um risco, para encontrar o nivelamento de alguma coisa, ou no caso a altura de alguma coisa, para ter um risco perfeito, para que não fique nada torto, né? Então esse aqui é chamado de laser level. Laser level. Ele vai nivelar o risco para você através do laser. Esse aqui é um laser verde, pode ter um laser vermelho, depende da ferramenta que você comprou. E ele trabalha em 3D, 4D até, então faz o risco no teto, embaixo, de tudo quanto é forma, tá? Então, isso aqui é muito útil se você trabalha, no caso, com carpintaria, com os móveis, essas questões aqui, assim, de construção. Isso aqui é muito útil, vai facilitar muito sua vida, porque você não precisa tirar uma medida aqui, depois passar o chalk line, né? Você coloca isso aqui, ele vai fazer o risco certinho para você que você precisa, para você saber onde fazer furo, marcações ou coisa do tipo, no caso na parede, ok? Então é chamado de laser level. Aqui nós temos, não é tanto uma ferramenta, né? Podemos chamar de ferramenta, mas isso aqui é um item muito usado na construção. Todo mundo usa isso daqui, né? É chamado de blue tape. No Brasil nós não temos blue tape, nós temos essa fita crepe, né? Que a gente usa para pintura ou para até isolar alguma coisa para você não danificar. Mas lá eles usam dessa cor e já é chamado justamente de blue tape, ok? Tem a marca Scotch, né, que é a mais conhecida lá, chamada Scotch. Tem até a Scotch Tape, que seria a fita, aquela grandona, né, como é que é o nome? É a fita adesiva, né, só que ela é transparente, Scotch Tape, que eles chamam. Tem até aquela marronzinha,
Mas a Blue Tape, essa aqui é feita de papel, você pode rasgar ela, né? Então é fácil de você manusear, é fácil de você colocar e arrancar, e normalmente ela ela tem uma cola certa que ela fica, mas ela não arranca, por exemplo, a tinta na parede. Depende da situação da tinta também, mas ela é menos, digamos assim, abrasiva, ela não vai estragar tanto com a questão do grude da cola dela, não é uma coisa tão forte. Ela é feita especificamente para isso, para proteger. Aqui nós temos o Wood Chisel. Cuidado com a pronúncia disso aqui, gente. Os brasileiros costumam chamar de XL. A pronúncia disso aqui é chisel. Ó, chisel. Lembrando que o SH no inglês é o som que faz sh. Esse som que faz solto, não. Sh. O CH no inglês faz check. Chair. Ok? Então, chisel. Chisel é o nome dessa ferramenta aqui. É usada para você carvar na madeira, né? Para você arrancar a rebarba também, se for necessário. Ela tem os cortes aqui, ó, tem todos os lados dela, todos os cantos dela são praticamente feitos para cortar, ok? Chama de wood chisel. Só a palavra wood significa madeira. Wood chisel, ok? Alright, good. So we're done with the hand tools. Terminamos aqui com as nossas ferramentas manuais, né? I'm sorry, guys, estou um pouquinho ruim da garganta hoje. E agora nós vamos partir para Power Tools, que eu falei para vocês que são as ferramentas elétricas, né? Mas antes vamos fazer uma revisão, porque nós temos muitas ferramentas que nós vimos aqui, e vocês vão ter que lembrar disso na hora de fazer o quiz, ok, guys? Pessoal da carpintaria, se vocês estiverem nos acompanhando, manda para todo mundo que você sabe que trabalha, se você tem outras pessoas que trabalham com você está assistindo, manda para o pessoal, fala, ó, vamos participar lá da live, que ele está falando sobre as ferramentas que a gente usa no dia a dia, muito importante, o trabalho de vocês, ok? Alright, pronúncia, guys. Hammer, tape measure, level, ladder, crowbar, vacuum cleaner, utility knife, pliers, chalk line, flat file, clamp, carpenter's pencil, tin snips, nail puller, speed square, framing square, laser level, blue tape, wood chisel. Now, power tools, que são as ferramentas elétricas, ó, power tools. Good. Vocês vão ver que nós temos uma variedade de ferramentas que tem nos Estados Unidos que talvez nem exista no Brasil, você não vê as pessoas usando aqui, né? Eu lembro que na época que nós viemos aqui para o Brasil, meu pai trouxe uma série de ferramentas de carpintaria, que ele pretendia abrir, né, alguma coisa de móveis e tal, que não existia aqui. Chegou aqui, o pessoal não tinha. Nail gun, que a gente vai ver aqui, que é uma pistola que atira os pregos, a gente não conseguiu achar, pelo menos naquela época, era 2007, né? Hoje provavelmente deve ter, mas também é uma coisa difícil de achar, você não vê as pessoas carregando muito isso, entendeu? E tem algumas outras ferramentas aqui, o pessoal nem se dá o trabalho de ter, não sei se é pela questão do custo ou se realmente não trazem para cá, right? Então vocês não estão vendo aqui embaixo, eu coloquei assim, ó, corded, né? Tem em preto aqui, ó, corded and cordless. Corded, guys, significa que tem um fio, tá? É elétrico, mas tem um fio, tem que ir na tomada, ok? E cordless seria o sem fio, tá? Cordless significa que vai usar uma bateria. Então, como vocês podem ver, essa ferramenta aqui, esta e esta, elas têm bateria. Essas baterias aqui, ó, elas saem, tá bom? E vocês podem usar até em outras ferramentas. Normalmente você tem 2 ou 3 baterias e você sempre pode tirar de uma ferramenta e colocar na outra. E aí tem um carregadorzinho também que a gente encaixa. Nós vamos ver como se fala bateria e também vamos ver como se fala carregador, o nome do carregador, ok? Let's start. A primeira ferramenta que nós temos aqui é o Circular Saw. Circular Saw, ok? Aqui no Brasil nós temos costume de chamar isso aqui de Makita. Makita, na verdade, é uma marca, né? Mas acabou pegando o nome e ficou Makita. Esse é o nome dessa ferramenta que nós falamos aqui no Brasil, que ela tem essa lâmina circular. Em inglês, literalmente, é saw, significa serrote em inglês, ou serra, né? E circular, que é circular, então a serra é circular. Circular saw. Não tem muito segredo aqui, ok?
Next, we have table saw. Table saw. Lembrando que table nós já vimos, né? Table é mesa. E saw é serra, então seria uma serra na mesa, né? Isso aqui realmente é isso. Nós temos uma base, nós temos uma mesinha aqui, que é onde você vai pegar a plywood, né? Que o plywood seria uma madeira compridona, né? Uma chapa de madeira. E aí você vai passar ela ali e você vai ter esse apoio, né? Para ela seguir reta. Isso aqui vai acabar sendo a medida que vai do blade, que seria do disco aqui, até aqui que você precisa cortar a madeira, ou daqui para cá, né? Você define aí a medida que você precisa cortar. Você pode fazer o risco também e só usar isso aqui como o apoio, né? Então, isso aqui é a nossa table saw. Next, aqui nós temos dois nomes, tá? Isso aqui aconteceu a mesma coisa que no Brasil, com a Makita, né? A Makita é a marca, mas acabou pegando o nome e todo mundo chama de Makita. Sawzall, Sawzall, que é essa aqui, ó, Sawzall, seria uma marca, tá? Que produz essas máquinas aqui. Só que eles foram pioneiros, né? Eles trouxeram primeiro e aí o pessoal acabou conhecendo mais a questão do nome dessa marca do que o nome do tipo de serra que nós temos aqui, né? Que é chamada de Reciprocating Saw. Reciprocating Saw. Então, mais uma serra aqui. Reciprocating significa que ela vai e volta, né? Tem essa reciprocidade. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tá? Então, ela nada mais faz do que esse movimento de ir para frente e voltar. E aí ela faz a função de uma serrinha e é uma serra livre, né? Que você pode encaixar, fazer canto, pontas, alguma coisa assim. E é muito fácil de utilizar. Isso aqui eu já vi bastante no Brasil. É comum. Tá, vamos focar um pouquinho mais a questão da pronúncia aqui. Nós temos Sawzall, Sawzall e Reciprocating Saw. Reciprocating Saw. Okay? Next, aqui nós temos o Miter Saw. Miter Saw. Ok? Guys, esse Miter Saw, essa alavanquinha que vocês estão vendo aqui, ó, tem um botãozinho aqui. A pessoa vai colocar a mão, vai apertar esse botão e vai ativar a lâmina, que ela vai começar a girar. Isso aqui é uma proteção, que conforme você abaixa, tá? Isso aqui você vai poder fazer um movimento de descer, de abaixar, a madeira vai ficar atravessada aqui. Isso aqui vai levantando aos poucos conforme você abaixa e a lâmina vai fazer contato com a madeira de uma forma que isso aqui está sempre te protegendo, para que não voe além de você ou para que você não se aproxime ou chegue perto também da lâmina, ok? Então ele faz um movimento de descida aqui e faz o corte. Tem até um risquinho aqui no meio, porque essa lâmina ela entra aqui para poder atravessar a madeira por completo. Aqui tem uma manivela também que você pode ajustar isso aqui, trazer para cá ou para lá, e você pode definir o ângulo que vai ser cortado a madeira, tá bom? Então nós usamos esse miter saw para fazer esses cortes com esses ângulos e também por ele ser uma ferramenta que sobe e desce é mais fácil para você fazer, trabalhar por exemplo um rodapé que tem que fazer 90 graus. Então isso aqui é muito utilizado para isso, fazer rodapés. Next we have, aqui no Brasil nós chamamos de tico-tico, é o jigsaw, jigsaw, ok? Good. Jigsaw, essa maquininha, uma serrinha também, mas ela vai apoiada aqui numa superfície embaixo e ela faz esse corte. Normalmente ela é usada quando você quer fazer um corte circular ou curvado, né? Você precisa fazer uma certa curva ou um círculo, ou cortar cantos, por exemplo. Esse jigsaw, ele é utilizado porque você consegue manusear ele fazendo curvas, né? Então facilita muito essa questão aí, e como ele já vai apoiado, você ainda consegue aplicar essa força suficiente para fazer o corte e fazer o ângulo certinho, ok? A curva certinho, né? Chamada de jigsaw. Next, we have hand planer. Hand planer, ok, guys? A pronúncia disso aqui é planer. Se fosse a palavra planner sozinho, existe planner, tá? Que planner é um fichário que a gente chama, né? Acho que a gente nem usa mais isso aí. Que você abre aquele gancho e coloca as folhas ali, ou coloca até aquelas folhinhas plásticas, né? Planner. Só que o planer, de planar, né? Ele tem aqui uma certa lâmina embaixo que você desliza e ela vai deixando a superfície lisinha embaixo. Se tiver alguma rebarba, se tiver algum desnivelamento, se tiver assim, você passa e vai deixar ela retinha, vai tirar tudo. Tá? Então você pega ela por aqui, né? Aqui você ativa o
corte dela aqui, né, para ela iniciar a circulação, você empurra nessa superfície, ok? Então, é chamado de hand planer. Chamado de hand planer porque existe uma máquina que você não usa o hand, que ela não vai na sua mão, que ela é como se fosse uma mesinha também, que ela faz essa mesma função de alinhar uma madeira, deixar ela flat, que seria bem lisinha, reta, né? Depois nós temos aqui Oscillating Multi-Tool. Pode ser chamado também só de Multi-Tool, ok? Multi-Tool. Isso daqui é uma serrinha também, só que ela faz esse movimento que eu estou fazendo aqui, ó. Tá vendo? Ela fica tremendo para a direita e para a esquerda, e aí você consegue fazer esse tipo de corte aqui, que é reto, né, rente, que facilita para você fazer esse tipo de corte em alguns espaços pequenos ou com pedaços pequenos que já estão fixados em algum lugar, por exemplo, né? É o chamado de Oscillating Multi-Tool ou só Multi-Tool, alright? Next we have Orbital Sander, or Orbital Sander. Tanto faz se você falar o som com T mais forte ou com R, né? Orbital Sander, Orbital Sander. Isso aqui é uma lixadeira, né? Elétrica. Então, ela faz um movimento meio que circular com essa lixa aqui. Aqui embaixo, na verdade, é uma lixa que vai colada. E aí você empurra na superfície e ela faz a questão do lixamento. Ok? Lixa. Next we have drill. Drill é a parafusadeira, né? Drill, ok? Nós temos também, se for uma chave de fenda, é o screwdriver, tá? Screwdriver manual, mas quem trabalha com essa questão sempre vai querer um drill, porque facilita muito o trabalho e é muito mais ágil, muito mais rápido. E nós usamos o drill, ok? Good. Next we have battery. Lembra que eu falei para vocês que nós tínhamos as baterias que se encaixam aqui. Essa aqui está sem a bateria até. Você pode ver que essa bateria se encaixaria perfeitamente aqui, o que essa está sem a bateria. Então nós chamamos bateria de battery. Battery, ok? Então é assim que nós chamamos a bateria. Battery. Essas baterias são recarregáveis e para carregá-la você precisa de um battery charger. Então battery charger ou só charger é a forma que nós chamamos o carregador. No seu celular é a mesma coisa, tá? Battery charger ou charger, só com charger, que é carregador, perdão, do seu celular, right? Olha só, aqui nós temos extension cords, aqui é muito utilizado em casa também, né? Que é uma extensão, nós chamamos de extension cord. Essa palavra de cord, né? Utilizando cord, cordless, corded ou cordless, falando do fio. Extension cord seria a extensão, o cabo de extensão. Aqui eu falei da nail gun. A nail gun, isso aqui é como se fosse uma pistola, e nesse espaço aqui você coloca os pregos, tá? Os pregos vêm colados numa série, todos coladinhos, né? E aí você pode usar esse elétrico, você coloca a bateria, né? E ele vai literalmente disparar, né? Você encosta, tem esse negocinho como se fosse uma molinha. Na hora que ele encosta aqui, você aperta o botão, aí ele solta o prego na superfície. Se você apertar o botão sem encostar essa molinha aqui em alguma superfície, o prego não sai. Isso é uma forma até de segurança para que você não saia atirando esse negócio para tudo quanto é lado, né? Ou para que alguém, sem querer, acidentalmente, não acabe disparando um prego. Então, isso aqui vocês podem usar a elétrica, né, que provavelmente é mais cara, mas vocês também têm aquela que é air nail gun. Então, a air é a ar, você precisa de um compressor. Compressor é ligado numa mangueira, que nós chamamos de air hose. Então, essa air hose é ligada no compressor e a outra ponta vai no nail gun. Essa daqui é elétrica, vocês podem ver que ela tem a bateria, mas as outras, normalmente, elas são menores, até porque aqui tem toda a questão do motor, né, disso aqui para fazer essa função. Mas essa aqui é usada, o compressor não tem todo esse sistema para fazer funcionar. É mais simples, até mais leve de manusear do que essa daqui, né? Porém, você tem que carregar um compressor. Então, para mim, isso aqui seria muito mais útil do que ter que carregar um compressor desse tamanho aqui para todo lugar que você vai. Compressor, né? E também tem que carregar air hose. Good. Alright, guys, let's go to the quiz. São muitas ferramentas, tá? E eu vou deixar o quiz aqui para vocês testarem o conhecimento de vocês, tá bom? Então, nós vamos lá. Nós temos aqui uma pergunta que está falando assim, ó, what tool, what you tool, é uma palavra que termina com som de T e a outra começa com som de T. Então, nós vamos juntar e fazer só um som de T, ó. What tool is that? Que ferramenta é essa? What tool is that?
Quais são as alternativas que nós temos? It's a hammer, okay? It's a tape measure, or it's a level. Alternativas que nós temos: A, it's a hammer, B, it's a tape measure, or C, it's a level. All right, guys, what tool is that? Okay, what tool is that? It's a letter A, hammer, letter B, tape measure, or letter C, level. The correct answer for this is tape measure. Então vamos lá. Tape measure. Ok, a nossa trena, né? Nós chamamos isso de tape measure. Lembrando que hammer é o martelo e level seria aquele quadradinho que nós usamos que tem que fazer o nivelamento para ver se alguma coisa está fora do nível, né? Next, what tool is that? Então tem duas diferentes aqui, mas fazem a mesma função. What tool is that? It's a ladder, it's a crowbar, or it's a utility knife. A, ladder, B, crowbar, C, utility knife. What tool is that? Que ferramenta é essa? It's a ladder, it's a crowbar, or it's a utility knife. What tool is that? It's a utility knife. Good, seria uma faca de utilidade, né? Que você pode usar para diversas coisas. Aqui nós chamamos de estilete, né? Ladder, lembrando que é a escada, e crowbar é o pé de cabra. Next, what tool is that? What tool is that? Lembra que eu expliquei para vocês? A gente estica, puxa, pá, faz o risco, né? It's a pliers, it's a flat file, or it's a chalk line. What tool is that? Is it pliers? Is it a flat line, or is it a chalk line? This is a chalk line. It's a chalk line. Chalk line, lembra que giz, né? Uma linha de giz que você faz o risco. Flat file é a lima que nós usamos para lixar alguma superfície que não esteja lisa. E pliers seria os alicates. What tool is that? It's a framing square. Aqui vai uma pegadinha. Tem uma ferramenta que é muito parecida com essa, tem até as mesmas. Pode ser feito algumas funções que nós fazemos aqui, apesar dessa aqui ser mais complexa. Framing square, speed square, or wood chisel. What tool is that? It's a framing square, it's a speed square, or it's a wood chisel. It's a speed square. Good. Lembrando que framing square é aquele que é só o 90 graus, né? Ele não é um triângulo. E o wood chisel seria aquela ferramenta que tem uns cortes nos cantinhos que nós podemos usar para carvar aí na madeira. What tool is that? Eu coloquei aqui uma marca diferente, uma cor diferente, mas continua sendo a mesma ferramenta. It's a reciprocating saw, it's a circular saw, or it's a table saw. What tool is that? It's a reciprocating saw, it's a circular saw, or it's a table saw? It's a reciprocating saw. Lembrando que tem o sawzall também que nós podemos usar para o nome dessa ferramenta, ok? Circular saw é o que nós chamamos a maquita, né? Que é aquela circular que a gente manuseia com a mão. E table saw é aquela que vai na mesa, que na superfície tem o, no caso ali, o blade, que seria o corte, né? A faca, no meio, né? Que você pode empurrar a tábua para fazer o corte. Next, what tool is that? Isso aqui nós chamamos de tico-tico em português. It's a hand planer, it's a jigsaw, or it's a multi-tool. What tool is that? It's a hand planer, it's a jigsaw, or it's a multi-tool. This is a jigsaw. It's a jigsaw. Good. Hand planer é aquele que é parecido com esse aqui um pouquinho, a questão de ser plano embaixo, mas o corte dele fica aqui para alisar a superfície onde você está passando. E o multi-tool tem aquela serrinha que ela é reta, né, direta, que você só empurra na madeira e você faz o corte retinho ali, dependendo de onde estiver em alguma estrutura. What tool is that? Lembra que eu falei que eu mostrei para vocês a elétrica? Aqui nós temos de ar comprimido, né?
What tool is that? It's a nail gun, it's a drill, it's an orbital sander. What tool is that? Então, this is a nail gun. Essa daqui, como eu falei para vocês, ela é bem menor do que a outra, porque ela não precisa do mecanismo todo que uma elétrica precisa. Isso aqui você encaixa lá embaixo o air hose, que é a mangueira, e já fica mais simples para manusear, até mais leve, né? Porém, você tem que carregar o compressor. E a air hose, que é a mangueira. Guys, that's it for today. Essa foi nossa aula hoje da carpintaria. Muito útil para todo mundo que trabalha nessa área. Estudem. Se vocês querem esse material impresso ou em PDF, me chame aqui no WhatsApp, tem um número aqui, ó. E o teacher vai encaminhar para vocês na hora. Nós vamos encaminhar na semana que vem o material dessa aula no grupo também que nós estamos no WhatsApp, tá bom? Que nós vamos deixar aqui na descrição depois o link para que vocês possam acessar esse grupo diretamente, para que vocês recebam todas essas informações das lives e também o link para você conseguir nos acompanhar, ok? Next class, a nossa próxima aula, nós vamos falar de cleaning, housekeepers. Então, nós vamos falar aí de funções, né? Ou de ferramentas que nós usamos também para o house cleaner. Nós vamos falar mais algumas coisinhas sobre casas, né? Relacionadas à casa, porque muito do trabalho do imigrante aí nos Estados Unidos é relacionado à casa, seja de construção, ou seja de limpeza, ou até mesmo de landscaping. Okay? Guys, thank you very much for one more class, and I'll see you next Friday. Bye-bye.